Olá, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Na aula passada, a gente falou sobre a questão da socialização, né? O nosso processo de inserção na sociedade, de diferentes formas, através da família, da mídia, ou seja, diversas instituições que acabam moldando a nossa inserção dentro da sociedade, ok? Então, é o seguinte, todos os espaços que a gente ocupa, todos os espaços que a gente ocupa, acabamos adquirindo um comportamento de uma determinada categoria. Seja na própria família, acabei de falar, seja na igreja, seja na cidade onde vive, com leis, né, uma série de regras que tem que cumprir, seja na casa de um amigo ou num grupo de amigos que vocês possam participar. Tudo isso são considerados instituições sociais que acabam moldando o nosso comportamento. E nós, dentro dessas instituições, nós também temos as instituições oficiais. Por exemplo, a polícia, a Casa Legislativa, são espaços que acabam constituindo, né, que são fragmentos dentro de uma sociedade, dentro de uma consciência social. Eu vou compartilhar aqui o documento com vocês, documento não, a apostila, e a gente vai poder frisar melhor essa questão. Olha só, em meio ao processo de socialização, diversas instituições sociais atuam estabelecendo modelos e referências de comportamentos aos indivíduos. Ou seja, a gente, como eu estava falando, a gente acaba adotando aquele comportamento de acordo com o espaço que a gente ocupa. Tais como família, né? Falei, a escola, o trabalho, a religião e a mídia. Ou seja, esses são lugares que dotam determinados comportamentos que nós devemos ter, né, em determinado espaço. Okay? Os ambientes que estamos inseridos, nessa mais tenra idade, influenciam nossa maneira de ver o mundo. Ou seja, pessoal, olha só, familiares, amigos, vizinhos, professores, colegas de trabalho e meios de comunicação que eu citei lá na primeira aula, como meios que a gente faz a nossa socialização, eles são instrumentos que fomentam, que reforçam essa nossa socialização. Olha só, meios de comunicação como a televisão e a internet são importantes agentes no processo de socialização dos indivíduos, pois se constituem como meio de transmissão social de valores, modos de vida, regras sociais, papéis sociais e modelos de comportamento. Quem puder anotar aí, por favor, anote aí a partir dos ambientes, tá? Ou seja, é a parte importante do que tange a nossa socialização, o que vai fazer com que nós inserimos dentro da sociedade. E é claro, cada instituição vai ter uma regra de convivência, até para que seja, no mínimo, sociável a relação entre diversas pessoas. Nós temos pessoas dotadas de diferentes vontades, desejos, de percepção, de opinião. Ou seja, então, para que mantenha um pensamento em comum em uma determinada instituição, é preciso que haja regras, é preciso que haja símbolos que moldam o comportamento. Né? A gente viu lá no começo do primeiro trimestre que símbolos, a necessidade de se comunicar, acaba gerando regras de convivência. Né? Isso vai ser muito importante dentro do processo de socialização conforme a população vai expandindo. Isso desde as primeiras civilizações dentro da Revolução Agrícola. Olha só como é que a gente pode ver instituições sociais que acabam moldando o comportamento do ser humano. Olha só, nós temos aí um sacerdote, né? Nós temos aqui um pai de família, ou seja, que provê, né?
o pai e a mãe que provê, a família que também é muito importante, se não a mais importante instituição de comportamento. Tanto é que quando a família fica ausente, gera, inclusive, análise de pessoas, falar essa pessoa não tem família, essa pessoa não teve educação, ou seja, mostrando tal importância da família, que é a nossa primeira instituição, né? Hoje a família sempre foi a primeira instituição, o primeiro local de educação. Pois bem, nós temos aí a polícia, que representa o Estado, né? Que coloca, que mostra como um agente que fiscaliza o cumprimento das regras. Temos aí um comunicador, representando os meios de comunicação, que hoje é importantíssimo no comportamento. Tanto é que publicidade, elas geram, dentro dos meios de comunicação, elas geram comportamentos, elas geram desejo de consumo, né? Muitas pessoas consomem determinadas coisas, como roupa, sapato, eletroeletrônico, justamente porque está sempre forçando aquele tipo de comunicação, ou é usado uma celebridade que tem grande influência dentro de uma determinada comunidade, sociedade. Então, esses meios de comunicação de massa, internet, televisão e rádio, hoje o rádio um pouco menos, eles são muito importantes para poder disseminar as notícias, as propagandas com a velocidade cada vez mais rápida e assim gerar consumo. A gente vê, inclusive dentro das novelas, né, as marcas de shampoo, de roupa, de tênis, entraram dentro das novelas, patrocinando determinadas ações dentro da novela, cenas, para mostrar os seus produtos, e isso gera um comportamento. E aqui, por último, aqui nós temos o professor, né, que ensina os conteúdos que insere as pessoas dentro do processo educacional, universitário, mercado de trabalho também, tá? Então, essas são as instituições que têm símbolos muito fortes, muito operantes dentro da sociedade, ok? Uma leitura sociológica sobre isso, pessoal. Émile Durkheim, que eu já comentei com vocês nas primeiras aulas, né, o sociólogo francês, que é o precursor da sociologia, lá no começo, após o início do positivismo, né, das ciências positivas, você lembra? Que as ciências era que deveria pautar a sociedade para um progresso? Ou seja, é isso. Ele foi um dos primeiros teóricos, na verdade, o primeiro a abordar a relevância da educação para a sociedade, né? Primeiro, assim, de forma da visão sociológica. Olha só, quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido ou de cidadão, quando executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim e de meus atos, e no direito e nos costumes. Ou seja, para aquilo que ele foi educado, né, ensinado, aquilo que os valores, cunhos sociais que foram passados para ele, não sai de dentro dele, ele não faz aquilo que ele acha que deve fazer, mas sim valores do mundo externo vêm até a ele. Ainda que eles estejam de acordo com os meus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente a realidade deles, está na deixa de ser objetivo. Esta não deixa de ser objetiva, pois não fui eu que o fiz, mas o recebi pela educação. Ou seja, eu recebi do mundo externo. O mundo externo acabou moldando o meu estilo de comportamento. E geralmente, quando nós temos um comportamento fora dos padrões, a gente acaba gerando um certo desconforto nas pessoas, né? Por quê? Porque não é uma regra fugir de determinados padrões. Ok? Olha só. Para Émile Durkheim, a educação não se refere apenas à assimilação de conhecimentos formais realizados por meio da instituição escolar. A educação tem um aspecto mais abrangente, incluindo a assimilação de hábitos, normas de condutas, formas de agir, de pensar, de sentir, inserido desde a infância, né? Desde quando você fala assim, o pai ou a mãe fala, não faça isso, né? Até o final da vida adulta. Ou seja, nós vamos sempre recebendo determinados valores, educação. Okay?
Para ele, a educação corresponde exatamente ao processo de socialização abordado anteriormente, né? Onde você recebe essas informações do mundo externo, ok? Então, pessoal, olha só, continuando aqui um pouquinho, depois a gente volta no box acima que eu passei. Ducar considera que cada sociedade elabora certo ideal de ser humano, comum a todos os indivíduos, e a educação tem como função última suscitar na criança determinadas habilidades físicas e mentais correspondente à exigência da sociedade em que ela está inserida. Desse modo, a educação tende a variar conforme a sociedade e as competências exigidas por ela. Por isso, a educação em uma pequena sociedade tribal ou camponesa é completamente diferente da educação em uma sociedade industrializada. Ou seja, eles vão exigir cidadãos que tenham comportamentos diferentes. Por exemplo, um torneiro mecânico teria pouca serventia dentro de uma sociedade tribal que, por exemplo, trabalha com a mata, né? Ou seja, não é algo específico para aquela realidade. O que esse torneiro mecânico precisaria fazer? Passar por uma educação inserida dentro dessa tribo para que ele possa ser útil. E assim também o inverso também também válido, né? Uma pessoa de uma tribo, né, que está acostumado com outros valores, outro tipo de necessidades, principalmente na mata, por exemplo, né, ou num espaço rural, ele vai para a cidade, aquela habilidade que ele tem de mexer com a agricultura não vai, por exemplo, ter muita serventia ou quase nenhuma serventia dentro de uma indústria, por exemplo, de fabricação de carro. Ou seja, é uma mão de obra especializada de acordo com a necessidade de determinado ambiente que a gente vive. Ok? Em nossa sociedade, a socialização opera-se inicialmente na família, como eu falei, né? A família é a primeira instituição que nós temos contato. Passa a ser sistematizada na escola e, posteriormente, na universidade e no mercado de trabalho, assim, bem de forma hierárquica. Tá? É pelo processo de socialização que o ser individual se transforma em ser social. Os processos contínuos de socialização, que são em essência educativas, podem ser divididos em duas fases distintas de socialização, primária e socialização secundária. Que isso que a gente vai ver na próxima aula. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, da importância das instituições sociais para a nossa formação e também da importância de apresentarmos características, aptidões dentro da sociedade onde nós estamos inseridos. Ok? Para a gente finalizar, pessoal, nós temos isso que eu falei sobre alguém da cidade ir para o campo, do campo à cidade, está nessa famosa carta do chefe Cherokee para um presidente dos Estados Unidos. Olha só, nós estamos convencidos, esse presidente ofereceu que os índios deixassem a parte de uma mata que eles queriam explorar para receber a educação dos brancos, né, para trabalhar, estudar na cidade e dar, entre aspas, uma vida melhor. E aí o índio acaba respondendo a isso. Olha só, nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. E sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes na vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta. E, embora não possamos aceitá-lo para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores da Virgínia, né, os governadores, o presidente lá, que queriam explorar
a mata indígena, né, aos senhores da vigia que nos enviam alguns de seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Ou seja, como é que vê os valores que são diferentes de determinado ambiente, né? Os índios que voltaram para essa tribo, eles já não eram úteis, porque eles mudaram toda a sua cultura, o seu modo de se colocar, já não mais se enquadravam dentro da realidade deles. Né? É mais ou menos o que eu falei sobre o torneiro mecânico e trabalhar, por exemplo, numa tribo, numa mata. Né? Os ambientes pedem aptidões, né? Qualificações, melhor dizendo, distintas. Tá ok? Pessoal, eu quero que vocês façam essa reflexão para a gente poder abordar na nossa live. Tá? Qual o modelo de educação ideal defendido pelo chefe indígena? Compare as diferenças da forma de educação conforme a sociedade em que estão inseridas. Né? Alguém da cidade que pede outro tipo de aplicação de mão de obra, de qualificações, e esse, a questão do indígena, que solicita outro tipo de qualificações, como caça, pesca, né? Guerrear. Faça essa reflexão para a gente poder estar na nossa live, discutir esse assunto. Ok? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.